Alô, todos vocês que assistem a esse podcast da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A gente tem aberto bastante a nossa área de interesse, falando sobre arte, falando sobre esporte, mas agora nós vamos voltar um pouquinho para dentro da faculdade, para dentro do conhecimento acadêmico. Eu tenho a alegria de receber hoje um colega de 56 anos, porque este ano fazemos 50 anos de formados e entramos na faculdade 6 anos antes, que é o professor Simão Augusto Lotenberg, endocrinologista, colega da 59ª e uma sumidade. Vocês vão perceber durante a entrevista do que eu estou falando. E temos coisas importantes para perguntar para ele. Mas a gente, como está tratando com colegas, primeiro gosta de perguntar: Simão, por favor, apresente para nós o acadêmico Simão Augusto, o doutor Simão Augusto e o professor Simão Augusto Lotenberg. Bom, Flávio, primeiro é um prazer muito grande estar aqui com você, que é meu querido amigo há 56 anos, que é como se fossem 100 pela intensidade, né, com quem eu tive a oportunidade de conviver, né, e ter muito carinho, né, e vamos lembrar um pouquinho da nossa faculdade, né? Eu entrei lá há 56 anos e até hoje ainda não saí, né? São 56 anos, fiz a faculdade, fiz minha residência médica em clínica médica, endocrinologia, né? E lá fiz meu mestrado, meu doutorado e lá continuo até hoje, né? Muito feliz, né? Tentando ensinar as novas gerações e mais do que isso, aprendendo todo dia com elas, né? A verdade é essa. Sem dúvida, Simão. É um prazer para mim estar aqui, né, e contar um pouquinho daquilo que eu aprendi, daquilo que eu passo lá. Vou para lá ainda hoje, já estive lá e volto para lá. Então é a minha segunda casa há mais de 50 anos. Né? É isso que eu tenho o prazer de aquela escola, ela é cativante, né? A gente gosta de pertencer a ela, né? E eu acredito, eu sempre achei a endócrino, aliás, foi uma das minhas opções, possíveis opções, né? Mas como eu não queria deixar de ser cirurgião, então eu acabei indo para uma área que fosse clínico-cirúrgica. Mas eu acho encantadora a endocrinologia. E vejo o trabalho que vocês realizam lá. Quer dizer, o departamento tem o seu ambulatório normal, mas tem também outros afazeres lá dentro, tem as ligas, tem como funciona aquela estrutura ali. Nós temos uma área de atuação muito ampla, né, na endocrinologia geral, né, atendendo as várias, temos grupos de trabalho dedicados a cada uma das glândulas do organismo, né, com especialistas, com ensino, com pesquisas de alto nível. Nossos professores têm participação muito grande, tanto nacional como internacional, né? E, da minha parte, de vários outros também, na parte de metabologia, né? Que inclui diabetes, a obesidade, o metabolismo lipídico, né? As doenças ósseas. Então, nós temos uma gama muito grande de áreas que a gente atua no ensino e na pesquisa. Tá? No ensino, nós temos o nosso curso de graduação, de pós-graduação, de extensão, e temos também várias ligas. A Liga de Diabetes, que eu coordeno há também quase 50 anos, né? A Liga de Obesidade Infantil, então, em que alunos da faculdade aprendem trabalhando, aprendizado em serviço que a gente julga o mais importante, quer dizer, atendendo pacientes assistidos por residentes e por médicos, professores, assistentes, que dão cobertura, né? Então, a nossa participação é muito grande na formação geral. Eu brinco com os meus alunos, Flávio, né? Vocês não vêm comigo aprender diabetes, vocês vêm aprender a ser médicos, né? E o diabetes é uma doença, por exemplo, que se presta a formar médicos. Especialistas em diabetes somos nós. Vocês vão ser médicos, aqueles que quiserem ser especialistas, né? Então, eles vão aprender
não só endocrinologia, mas vão aprender cardiologia, vão aprender nefrologia, vão se aventurar pela oftalmologia, aprendendo com os nossos queridos colegas, aprender a olhar no fundo de olho, entender o que acontece. Tá? Então, aproveitamos a amplitude da doença, né, para ensinar os indivíduos a ser médicos, a atender pacientes, acompanhar esses pacientes durante um tempo grande, né, e conviver com esses pacientes. Perfeito. Você me fez lembrar de um evento que ocorreu comigo. Quando eu estava por volta do 4º ano, eu já decidi, então, que eu queria ser oftalmologista, né? Então, quando eu entrei para o 5º ano, eu fui no departamento de oftalmologia, no 6º andar no hospital, e fui conversar, na época, com o professor Caldeira. Falei, professor, eu já resolvi que eu vou fazer oftalmologia, eu sei que é muito importante ir aprendendo e que eu quero me especializar, etc, etc. Então, eu queria pedir para o senhor se eu posso acompanhar o ambulatório, né? Ele olhou para mim e falou, você está indo para o... Eu falei, 5º ano. Ele falou, ó, você vai fazer um internato agora? Professor. Ele falou, então, faz o internato, seja médico, e depois você volta aqui e a gente ensina tudo que você tiver que saber de oftalmologia. Me botou para fora. E assim foi. E fez de você um oftalmologista melhor. Sem dúvida, né? Sem dúvida, porque uma das virtudes, vamos dizer assim, dos encantos da sua especialidade da minha, é que a gente tem uma interface com quase todas as especialidades, para não dizer com todas, né? Eu acredito que com todas mesmo as especialidades tem alguma coisa a ver com a endócrina, tem alguma coisa a ver com o oftalmo, e a endócrina e o oftalmo tem muito também, né? Nossa, eu lembro que a coisa de uns 45 anos, mais ou menos, eu gravei, na época, aqueles vídeos sobre o exame de fundo de olho, e a importância, os achados, etc, etc. Eu sei que, acho que coisa de 18 anos depois, num congresso, eu passei por uma banca lá de vídeo, não sei o quê, e estava lá o meu vídeo. Eu falei, cara, vocês ainda estão vendendo isso aí, gravado naquela época? Mas olha... Não tem muita venda, não, porque o pessoal não se interessa muito por isso aí. Eu falei, mas tem que fazer se interessar, porque é uma janelinha importante. O oftalmologista consegue ver o meu paciente por dentro. Não, pois é uma virtude da especialidade. A gente consegue muitas vezes, porque é difícil. Eu estou falando que o especialista, mas o paciente diabético é um paciente difícil, né? O homem, particularmente, não sei se estiver errado na minha observação, ele é rebelde, né? Ele não aceita a coisa. A mulher já é um pouco mais... fala, esse é o problema? Como é que faz para cuidar? Não sei se interpreto bem, mas é essa a sua impressão? Exato. Não, a mulher vai mais ao médico, né? Né? A mulher vai mais ao médico. O homem começa a se preocupar quando ele, logicamente, ou quando o melhor amigo começa a ter uma consequência... daquilo que ele não fez. Aí ele começa a cuidar. A mulher tem, por vários motivos, ela tem uma sequência maior, acaba aderindo mais. Né? Assume, parece que de uma maneira um pouco mais precoce e um pouco mais inteligente, né? O homem tem uma certa, é a minha impressão, uma certa rebeldia quanto àquilo. De falar, por que aconteceu comigo? Eu sou contra, ele quer brigar com a coisa em vez de assumir e tratar, né? Eu vejo que, assim, sem dúvida, a diabetes é um problema de saúde tremendo e parece que está se agravando, ou vem se agravando continuamente. O diabetes é um problema que a gente fala de saúde pública mesmo. Né? Nós temos o diabetes tipo 1 e o tipo 2, o tipo 1 que acomete as crianças, é uma doença em que falta totalmente a insulina, uma doença autoimune, quer dizer, para aqueles que não estão acostumados, que existe um ataque dos anticorpos às células do pâncreas que produzem insulina, né? E o tipo 2, que está muito mais relacionado à má ação da insulina, e a maior causa é a obesidade. E na medida que a obesidade cresce, né, e a obesidade... Vem crescendo, décadas, né? Ainda vem crescendo, né? No nosso país, a obesidade é um problema muito maior do que se imagina. Quer dizer, cada vez mais a gente tem
mais de 50% da população com sobrepeso e obesidade, eu diria que até um pouco mais, né? E com as suas consequências, entre elas o diabetes talvez seja a mais importante, né? Então, vem crescendo e, em função da obesidade, em alguns países começa a melhorar a situação, ainda não é a nossa, né? E aí, quando existe uma transição para melhor, quer dizer, conforme a alimentação vai melhorando, vamos dizer o seguinte, né? Que se falava muito em fome no Brasil, hoje a obesidade sobrepuja várias vezes. Muitas vezes, sem fome dúvida. Com consequências danosas. E na medida em que melhora o padrão da população, né, numa transição alimentar, com um padrão alimentar melhor, se você não acompanhar isso de uma melhora na educação, a obesidade vai aumentar. As pessoas que não têm uma educação alimentar adequada, né, acabam ganhando peso e acabam tendo as suas consequências. Quer dizer, e muitas vezes, né, com mitos, né, achando que estão comendo melhor e estão comendo bem. A oferta que existe é perversa, né? Sim. Né? A oferta é perversa, existe toda uma propaganda em relação a determinados alimentos que poderiam... E isto pega em cheio a população. Né? Vou dar um exemplo, né? No exemplo brasileiro. Sim. Existe uma queda no consumo, por exemplo, de arroz e feijão. Sim. Né? E um aumento no consumo de lanches, de outras... Né? E, depois, a gente conseguiria, de forma eficiente, né? e mais barata, né? Alimentar uma alimentação, nosso arroz, feijão, um bife e salada é muito melhor do que esses lanches, quer dizer, acompanhando a alimentação de vários outros países em que a obesidade é muito grande. Exemplo, a gente está copiando com décadas de atraso o fenômeno e o problema americano, né? Exatamente. Né? A oferta, o equilíbrio calórico-proteico totalmente desvirtuado, né? Bem... Quando a gente tinha habitualmente uma dieta um tanto melhor, mais bem balanceada nesse aspecto, né? Sim, e não depende, muitas vezes, com uma boa educação, né, o custo vai ser menor. Né? Muita gente diz, não dá para fazer uma orientação adequada porque o custo é muito grande. Alto. E não é. Né? Então, com uma boa orientação de profissionais especializados, né, você consegue uma alimentação mais equilibrada a um custo até menor. Isso tem muito de política pública também, né? Tem muito de uma fiscalização eficaz, né? Não uma punitiva simplesmente, mas uma fiscalização que liberasse com mais facilidade certos produtos e possivelmente restringisse um pouco outros na sua oferta, essa coisa toda, né? Eu acho que essa educação engloba não exatamente o que você está falando, não só o indivíduo, como a oferta para esse indivíduo. Teve uma experiência de 20 anos atrás em Nova York de se proibir a venda de produtos com gordura transesterificada, as gorduras trans, Sim. que a gente sabe que são danosas à saúde, levam colesterol, são danosas à saúde do ponto de vista metabólico, né? Mais diabetes, mais hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, e houve uma melhora do padrão, né? Então, como você falou muito bem, quer dizer, nutrição não é só individual, nutrição é política pública. Eu me lembro, desculpa, talvez eu não consiga reproduzir de maneira correta, mas de ter lido algum trabalho, coisa de décadas atrás, em que crianças, eu acredito que de 2 a 4 anos, teriam sido colocadas sob observação num ambiente onde havia uma mesa com todos os tipos de alimentos, né? E brinquedos para elas ficarem ali. E que as crianças faziam uma dieta balanceada, porque não tinham vícios ainda. É verdade. Né? Depois, quanto maior a idade, mais ficava uma dieta calórica, mais de recompensa,
mais de doces e etc. Mas a criança mesmo, mais próxima da natureza, ela repetia muito mais o hábito saudável. Né? E é fato mesmo isso, né? É fato, então, mostra que é educacional. Com certeza. E o mito, né? E o mito de que aquilo que as pessoas que têm mais poder aquisitivo comem seja melhor. E as pessoas ter mais poder aquisitivo não significa ter melhor educação alimentar. Fazer melhores escolhas. Tem né? uma história que eu lembro quando meus filhos eram pequenos, há uns 25, 30 anos atrás. Fui com a minha esposa, estava no centro da cidade, eu não conhecia a Catedral da Sé. Sim. Né? Parei o carro ali do lado da catedral, né? Fui conhecer o pátio do colégio, aquela região, né? E mostrar com os meus filhos. E tinha uma guardadora de carro, né? E brincando, hoje o dia está bom, estou ganhando bem. Né? E eu perguntei, o que você vai fazer com esse dinheiro? Eu vou comprar comida para os meus filhos. O que você vai comprar? Eu vou comprar bolacha, né? Cheia de gordura trans, né? E pizza. Nossa, né? Com aquele dinheiro da bolacha e da pizza, né? Ela serviria uma semana de comida saudável para os filhos dela. Mas tinha aquela coisa de que isto é que é comida isso boa. Isso é comida boa. Né? Pois é. Então, não, é distorção, realmente. É distorção. Né? Tudo isso as pessoas precisam de ajuda para entender o que é melhor e aplicar e usar o seu dinheiro. E essa obesidade secundária é intimamente relacionada com o diabetes. O diabetes, vamos lá, o espectro de malefícios do diabetes, qual é? Bom, o diabetes tem problemas de complicações agudas, né, e complicações crônicas que vão acontecer mais tarde. Né? Então, pode ter uma descompensação do diabetes, os comas diabéticos, que são cada vez mais raros desde que você tenha um atendimento médico minimamente eficiente. Sim. Para dar insulina, para dar medicação, né, que o indivíduo consiga chegar a um serviço médico rapidamente. Né? E tem um grande problema que são as complicações tardias. Né? Essas complicações tardias podem ser relacionadas a problemas nos vasos, nos nervos, e que vão acarretar problemas sérios. Vamos começar pela oftalmologia, que está em cima, tá fácil. Né? Que está acima de tudo. Então, aí eu estou aqui com um professor de oftalmologia, mas existem lesões típicas do diabetes. A mais importante é as alterações dos vasos da retina. Então, são vasos pequenos, né, que são acometidos, né, inicialmente com umas hemorragias, depois obstruções, etc., e são uma importante, se não ainda maior causa de cegueira. Sem né? dúvida. Tá? Então, começa por aí. Né? Eu falei dos olhos de propósito, porque essas alterações nos vasos que os oftalmologistas mostram para a gente, fotografam para a gente, nos ensinam muito, né? Vão se reproduzir em outros órgãos. Isso pode ir para o rim, né? É a maior causa de insuficiência renal, né? De pacientes em diálise e de pacientes que precisam ser submetidos a transplantes renais. Tá? Isto vai, enfim, para todos os vasos e para os nervos, né? Para os vasos dos nervos. Quer dizer, primeiro, vasos pequenos, né? Vasos que irrigam o coração, que fazem a irrigação periférica, né? Isquemia. E existe também uma lesão dos nervos. Então, é o que a gente chama de neuropatia diabética. Tá? Sim. Que pode acometer tantos nervos periféricos, dando dor, formigamento, até paralisias, como nervos viscerais, com alterações intestinais, gástricas, né? Impotência sexual. Né? Então, acomete nervo e acomete vaso. Então, leva a todas essas alterações. Então, o espectro de alterações do diabetes é muito grande. Além disso, existe acometimento de vasos maiores, né? Principalmente os vasos que acometem o coração.
né, as coronárias. Né? Lembrando que os portadores de diabetes tipo 2, em geral, são obesos e têm outras alterações particularmente metabólicas, hipertensão, né? Do colesterol, associação com hipertensão. Tem associação com hipertensão, é o que a gente chama genericamente de síndrome metabólica. Então, o portador de diabetes, né, a pessoa com diabetes, tem mais infarto, tem mais angina, tem mais acidente vascular cerebral, o AVC, os derrames cerebrais. Tá? Então, tudo isso está relacionado ao diabetes, não só a glicose alterada, como outras alterações do colesterol, dos triglicérides e da pressão, que são concomitantes. Então, é muito importante que se comece a tratar o diabetes precocemente, né? Porque depois de algum tempo da glicose elevada do sangue, da hiperglicemia crônica, se forma o que a gente chama de memória metabólica. O que significa isso? Existe uma memória do vaso, do nervo, fica muito mais difícil reverter essas complicações. Entendo. Fica uma coisa instaurada. É a nova realidade daquele vaso, daquele nervo. Exatamente. Então, tudo isso tem que ser... Então, o diagnóstico, quanto mais precoce, melhor. E a gente procura fazer esse diagnóstico, hoje em dia, na fase do que a gente chama de pré-diabetes. São indivíduos que já têm uma pequena alteração na glicose em jejum, ou indivíduos que, ao receber uma sobrecarga de glicose, têm uma elevação muito alta. Ainda não dá para ser considerado que tenha diabetes, mas esses indivíduos já começam a ter alterações vasculares. Então, quanto mais cedo a gente identificar e quanto mais cedo a gente tratar, e tratar esses indivíduos não necessariamente, apesar de que pode ser feito em determinadas situações, não necessariamente eu preciso dar um remédio para ele. Entendo. Mas se eu alterar o estilo de vida, fazê-lo chegar a um peso ideal, se alimentar corretamente, se exercitar, né, corretamente, a gente sabe que o exercício é fundamental para que a insulina, que é o hormônio que é encarregado de regular o metabolismo não só da glicose, mas como das proteínas e das gorduras, a insulina funcionar. Então, o exercício é muito importante desde cedo. Apesar de que nunca é tarde para começar. Sempre ele vai ser útil. A gente tem, vamos dizer, uma certa esperança de alguma remissão em lesões, quer dizer, já ocorreu a lesão, já está havendo prejuízo. O novo enquadramento dentro de uma dieta adequada, de exercício, permite alguma reversão nesse quadro? Em certas situações, sim. Né? A gente, por exemplo, na doença renal, a gente tem determinadas situações que, se a gente tratar adequadamente, a gente tem até uma melhora da função. Perfeito. Né? Então, é muito importante a identificação precoce. Porque é muito difícil, eu vejo, pelo menos foi durante muitas décadas, e hoje tem outras questões, mas a pessoa se imbuir daquela situação, né, e assumi-la como a sua nova realidade e se comportar dentro daquilo. Sempre tem uma resistência, as tentações, isso, aquilo, o modo de vida, a ambientação em que está, etc, etc. Então, é importante jogar um tanto aí de luz nessa coisa, em termos de que, veja, não está perdido, né? Vai perder se você nada fizer, mas se você fizer alguma coisa, é muito provável que você consiga controlar e reverta até alguma coisa disso aí. Porque eu já recebi muito paciente que diz, doutor, não adianta mais. Como não adianta mais? Não existe esse termo, não existe esse desistir da coisa, né? Você vai suspender e vai possivelmente obter melhora, talvez não nisso, talvez não na visão, talvez você continue fazendo hemodiálise, mas talvez menos vezes por semana. Possivelmente você tenha uma condição de melhor equilíbrio dessa coisa. Porque existe a ideia, no outro ponto também, que eu gostaria de perguntar, que são os contadores de calorias, né? Então, eles contam calorias, fazem seu controle com injeção de insulina e etc. Muito embora isso aí, hoje em dia, também já ficou bem mais controlável.
mas que os demais se assustam com aquilo. Falam, imagina, eu vou ficar contando quantas calorias tem no que eu estou comendo, eu não vou ficar cuidando disso, eu não vou ficar achando que é complexo, que é difícil, né? E não é tão difícil, porque tem certos princípios que eu acho que norteiam bem, né? Que é esse, eu acredito que o senhor colocou agora. Não, evitar o sedentarismo, policiar a sua dieta, né? Se tem medicação, usar a medicação, né? Deixa eu voltar um pouquinho no tempo. Sim. Né, da gente pensar. Nós já falamos do passado. Então, quando a gente começou, né, quando a gente começou a aprender esse assunto, atender, eu atendendo os pacientes com diabetes e você fazendo já os fundos de olho para mim, né, e avaliando os meus pacientes, a gente tinha no Hospital das Clínicas um ambulatório de pessoas sem visão, né, infelizmente com amputações, né? Então, aquele ambulatório, tá? Quando o meu paciente chegava, você era um circo de horrores, né? Era dificílimo, tinha pouco a fazer. Quer dizer, hoje em dia, o nosso ambulatório quase não tem gente assim. E nós ainda estamos, quer dizer, a gente sabe como no serviço público as coisas chegam, infelizmente, da nossa bem luta, tardiamente, né? atrasadas. Mas nós, com aquilo que a gente já tem, a gente já preveniu, ou pelo menos deteve a progressão de uma parte enorme, vou dizer, até na maior parte das pessoas. Tá? Então, eu tinha um consultório que tinha escadas. Sim. De vários anos para cá, ninguém mais deixava de subir escada por uma complicação vascular. Tá? Então, nós descobrimos a cura? Não. Nós temos novas medicações, infelizmente não chegam a todos, e nós lutamos muito por isso, né? Mas a gente vai progredindo. Quando a gente se formou, a gente tinha insulina e sulfonilureias, sabe? Hoje a gente tem uma gama de medicações. Essas medicações estão chegando às pessoas. E nós estamos prevenindo, e a gente está, mesmo aqueles que já têm complicações, a gente está detendo as complicações. E a gente cada vez está aprendendo mais. Né? Então, é mostrar às pessoas que existe luz no fim do túnel, mesmo para aquelas que já entraram no túnel, entende? Porque o que você está falando é verdade. Quer dizer, a situação é muito melhor e melhor a cada vez. Né? O problema é a gente deter lá na frente, fazer diagnóstico precoce. Vou fazer glicemia, exame em todo mundo. Não. Existem indivíduos que têm idades e indivíduos que têm risco maior. Então, a gente vai fazer um screening, a gente vai atrás dessas pessoas, fazer exame com mais frequência. Né? Existem protocolos bem determinados. Então, é importante que em cada lugar, cada um de nós, né, dissemine esse conhecimento. Né? Seja nós como especialistas, como médicos gerais, como outros profissionais de saúde, ou não precisa ser profissional de saúde. Quer dizer, uma situação como essa, que eles estiveram nos vendo e não for profissional de saúde, disseminar o que nós estamos falando aqui em termos de diagnóstico precoce e mostrar as luzes que existem no fim do túnel, a gente está ajudando pessoas a não terem aquelas complicações, né, que até a gente está descrevendo aqui. Perfeito, Simão. Agora, você tocou num assunto que é momentoso. Os novos tratamentos e até uns certos desvirtuamentos de alguns tratamentos. Nós estamos entrando numa área que é importante, que eu peço muito que seja bem claro e traga a realidade disso aí, porque nós estamos vivendo uma epidemia de automedicação e etc, começando pela obesidade, passando pelo diabetes, que vai trazer problemas também, né? O que nós temos aí? Vamos dissertar sobre esse assunto. Bom, eu vou chegar naquilo que está sendo um assunto do momento, né? Então, o diabetes começa com o tratamento com insulina, depois medicamentos que
estimulavam a ação da insulina, medicamentos que melhoravam a ação da insulina, né? Medicamentos um pouco mais recentes que aumentam a excreção, né? A eliminação de glicose pelo rim, né? Todos eles, e cada um deles até hoje tem as suas funções, né? O que tem sido... existem... Uma outra coisa que nós aprendemos nos últimos anos é que certas medicações, além do controle da glicose, né, independente do controle da glicose, ajudam a prevenir complicações, principalmente complicações vasculares, né? Então, nós estamos aprendendo muito, né? E eu vou entrar no assunto que tem sido, né, o mais importante, mais comentado, vamos dizer assim, Sim. que é o que, na minha opinião, indevidamente estão chamando de canetas emagrecedoras. Então, tá? Então é aí. Vamos aí. Vamos nessa. Essa é a discussão. Quer dizer, lembrando que existe uma série de drogas, não são só elas que são úteis, né? Então, o que acontece? O que são essas drogas? Falando rapidamente, quer dizer, a gente tem a insulina, de novo, que é o hormônio fabricado pelo pâncreas e que é encarregada de todo o metabolismo, não só da glicose, como o metabolismo das gorduras, né, deposição de gordura, uma série de coisas. O glucagon que mantém a glicose num nível adequado, tá? Mas nós temos hormônios também fabricados pelo intestino, né? Então, são hormônios, o GIP, o GLP-1, são hormônios que são produzidos no intestino quando o indivíduo se alimenta. Eu costumo dizer que eles são os porteiros do gerenciamento da energia do indivíduo. Ele gerencia a alimentação, né? Falando na alimentação como fonte de energia, tá? Então, são hormônios que são quando o indivíduo se alimenta, quando a comida chega ali no intestino, e esses hormônios, o que fazem? Estimulam a produção de insulina. Vamos ver se as pessoas entendem a lógica. Se eu estou comendo, eu preciso de insulina. Então, esse hormônio manda uma mensagem, tá? Você precisa produzir insulina. Depois, este mesmo hormônio manda outra mensagem para o pâncreas para estimular o glucagon. O glucagon é o hormônio que eleva a glicose. Se eu estou comendo, eu não preciso de glicose. Eu baixo o glucagon. Tá? Ele manda a mensagem para o cérebro, estou falando a grosso modo, para dizer, olha, este indivíduo está comendo. Se ele está comendo, já não precisa comer mais. É uma mensagem de saciedade. Tá? Né? Então, ele gerencia, diz, não precisa comer mais. Ele já está saciado. Isso antes da absorção daquilo que se comeu. Tá? Então, a regulação é essa. Aí, alguns cientistas disseram, bom, se esses hormônios, né, ajudam a baixar a glicose produzindo insulina, e são produzidos depois da refeição, se eu fizer algo que seja semelhante a esse hormônio, né, então que a gente chama de análogo porque é semelhante a esse hormônio, esses análogos vão estimular mais a produção de insulina e eles podem ser um bom tratamento para o diabetes. E assim foi feito. Então, começou-se a produzir, a se pesquisar análogos, quer dizer, substâncias parecidas com os hormônios do intestino, né? Eu vou chamar de GLP-1, é um deles, mas tem outros, tem o GIP, tem alguns outros. Então, análogos do GLP-1. Tá? Esses análogos do GLP-1 começaram a ser usados para o tratamento do diabetes com muita eficiência. Tá? Bom, e o resultado é bom, E aí, o que os pesquisadores viram? Puxa, o indivíduo perde peso.
né? Pô, que bom, né? Ele perde peso. A gente sabe que no diabetes tipo 2, o excesso de peso é importante, né? Porque ele leva, né, principalmente acúmulo de gordura no abdômen, das vísceras do abdômen, ele leva essa gordura leva a um processo que se chama resistência à insulina. O que quer dizer isso? A insulina é produzida até em boa quantidade, mas não funciona. Se ele perder peso, é bom para o diabetes, né? Mas aí alguém diz, existe uma outra doença que no fim é a causa de tudo isso. Essa doença é a obesidade, né? Então, puxa, se esse indivíduo emagrece, vamos estudar o que acontece se eu der esse análogo do hormônio para o indivíduo obeso. E se viu que eles perdiam peso, né? Então, ele é útil também para o tratamento da obesidade, mesmo se o paciente não for portador de diabetes. Então, foram os estudos. Bom, e aí vem a outra questão. Então, ótimo, né? Na evolução se viu que independente da glicose, esses análogos protegem contra a doença cardiovascular. Isso é muito bom, né? E são bons para o tratamento da obesidade. Ah, é bom para o tratamento da obesidade? É muito bom. É um passo adiante, sim. Os estudos mostram que a perda de peso é efetiva, não em todo mundo, como nada em medicina, né? Uhum. Sabe? Na minha área, na sua área, tem, né? Então, mas que eles são altamente eficientes no tratamento da obesidade. Só que existe uma outra coisa, quer dizer, como também sempre a obesidade é um tema palpitante, né? Porque para nós endocrinologistas, para nós médicos, obesidade é doença, tá? Não é um problema estético. Então, aliás, estética depende da cultura. Da cultura, nós sem não temos, dúvida. nós não temos nenhuma autorização para discutir qualquer problema estético em relação a isso, porque cada um tem o seu senso de estético, cada cultura, cada indivíduo, e todos têm a liberdade de querer o seu corpo da maneira que quiser. Nós temos que zelar pela saúde do indivíduo. Tá? Agora, no momento que a obesidade causa problemas à saúde, a gente entra para tratar o problema à saúde. Só que isso despertou na população, né? Bom, já que emagrece, vamos usar essa medicação. Tá? Também, como toda situação, né? Como essas medicações tiveram muito tempo, necessidade de muito trabalho, um custo muito grande para a pesquisa, são medicações caras, né? Então, isso é outra questão. E depois, tem as definições de obesidade, quer dizer, nós temos definições claras do ponto de vista científico do que é obesidade. Só que o que aconteceu? As pessoas começaram a chamar isso elas de canetas emagrecedoras, né? E começou uma procura enorme, né, por essas medicações, por essas, entre aspas, eu vou falar nas canetas sempre com aspas, né? Tá? Porque são medicações com efeitos colaterais, tá? E muitos efeitos colaterais hoje a gente sabe que são mais raros até do que a gente imaginava, mas elas têm, como qualquer medicação, indicação e contraindicações. Quer dizer, só o médico, o profissional de saúde tem condições de saber o indivíduo que pode tomar, que deve tomar e que não tem problemas em tomar. Né? Além do que a quantidade, né? A posologia. Né? Exatamente. Né? Então, o que começou a acontecer? Um uso indiscriminado, né? Levando até o aumento da criminalidade. Né? A gente tem visto farmácias que são roubadas, né?
As farmácias que são roubadas, devido para que seja roubada essa medicação, para ser vendida no câmbio negro. Produção clandestina de algo que a gente não sabe o que é. Né? Então, descontrolado e não fiscalizado, sim, né? Sem nada. Né? Então, efeitos colaterais da medicação. Inclusive, eu li até em mudança do perfil de aquisição de produtos no supermercado. Sim, né? Isso é até bom. Eu acho que isso é uma coisa interessante nos restaurantes. Isso está acontecendo. Tá? Isso está acontecendo. E o que a gente quer é que o uso dele... Segurar o lado bom e evitar o lado... Exatamente. Quer dizer, primeiro que as pessoas... Primeiro que se tome o remédio certo. Que se tome a medicação, a própria medicação. Né? Sem dúvida. Então, sem falar o país ou outro, tem os monjaros que deveriam de outros países da América do Sul que a gente não sabe o que é os monjaros. As medicações... As tais canetas. As canetas, né? Se fala muito em algumas delas que são mais modernas, né? Houve uma evolução através dos tempos. Então, a origem inadequada... Essa semana, no Hospital das Clínicas, vi um paciente obeso mórbido, a gente chama de mais severo, né? Uhum. Que precisa de um tratamento, feliz da vida porque comprou uma caneta por 1/4 do preço. Eu disse, você não pode usar isso, quer dizer, de onde vem? O que é? O que tem aí dentro? Né? O problema é que nós vivemos num meio, né? Nós temos em que se leva para aqueles pacientes que têm indicação, a gente teria outra discussão de uma cirurgia bariátrica, cirurgia para perder peso, se leva 7, 8 anos no serviço público para se ter essa cirurgia. As canetas, né, também ainda não estão ao alcance da população. Então as pessoas vão buscar da maneira que acham que pode. E desinformadas, né? Isso. Outra coisa, não é medicação para perder 3, 4 quilos. É medicação. A indicação é no tratamento da obesidade, que tem definições muito claras. Quer dizer, a obesidade começa no índice de massa corpórea acima de 30. Né? O índice de massa corpórea é um cálculo que a gente faz, né? Para determinar a obesidade. Ou indivíduos que tenham comorbidades muito importantes. Então, a gente nem tem protocolo de como dar, como suspender essa droga para indivíduos com... uma pergunta que eu lhe faria, né? A gente muitas vezes indica uma medicação, mas pensa a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo. Porque você tem o que a gente chama de desmame, né? Quer dizer, em endócrino, usar, por exemplo, cortisona, a gente sempre respeita um desmame, embora às vezes você faça até o choque, né, com dosagens maiores, mas você não suspende pura e simplesmente porque você está mexendo com equilíbrio hormonal. Né? 2 coisas que eu lhe pediria para salientar. Quais seriam os colaterais mais importantes e também essa questão de posologia e, vamos dizer, o ponto de equilíbrio? Vou começar com a questão do uso e do desmame, se é que ele vai existir. Sim. Nós temos hoje um conceito de que obesidade, quer dizer, não de novo aquela pessoa que tem uns quilinhos a mais, né? O fofinho, como diz. Que o indivíduo obeso, né, principalmente o obeso grave, como em qualquer doença crônica, vai ter que tomar remédio o resto da vida. Né? Sem se descuidar das mudanças de estilo de vida. Sim. Tá? De fazer uma dieta adequada, de fazer exercício físico. Né? Então, tudo isso é muito importante. Quer dizer, obesidade é doença crônica. A obesidade tem que ser tratada por toda a vida. Alguns indivíduos, que talvez não tenham tanto excesso de peso, a gente tenta fazer um desmame. Não existem protocolos bem estabelecidos. E instituir novos hábitos para evitar a recidiva. Exatamente. Então, instituir novos hábitos que é o que se faz, por exemplo, quando se faz a cirurgia.
Senão, grande parte, mesmo na cirurgia, né, grande parte dos pacientes volta a ganhar peso. Tá? Então, em relação a isso, né, não tem dúvida. Tá? Então, grande obeso tem que tomar É um remédio medicamento que vai acompanhá-lo até que surja algo melhor ou até que a mudança de hábito seja tão importante que ele consiga uma dosagem menor, um controle mais fino da coisa. Efeitos colaterais. O mais importante é náusea. Tá? Por que ele tem náusea? Porque existe uma fronteira tênue entre a saciedade e a náusea. Né? Então, para a maioria das pessoas, dá saciedade, para outros é como náusea. Em geral, é algo que melhora em pouco tempo. A gente eventualmente dá uma medicação sintomática, ajuda a emagrecer no começo. Né? Então, náusea é o grande efeito colateral. Alteração intestinal, obstipação, quer dizer, piora o funcionamento intestinal, mas, paradoxalmente, algumas pessoas têm episódios de diarreia que também se corrigem. Fala-se muito em outras doenças. Então, pancreatite. As primeiras drogas que foram usadas em portadores de diabetes, né, mostraram um número maior de episódios de pancreatite. Mas a gente leva em consideração também que pessoas com diabetes têm mais propensão a desenvolver pancreatite. Tá? Então, muitas vezes a gente faz confusão, porque esses remédios aumentam um pouco a produção das enzimas pancreáticas exócrinas, né? A amilase, lipase. Então, se faz o exame de amilase e lipase, está aumentado, mas se ele não tiver quadro clínico... Né? Não vai tratar o laboratório. Experiência minha, quer dizer, várias vezes me chamaram para avaliar pacientes que poderiam ter pancreatite. A maioria não tinha, tá? E as que tinham, a maior parte também tinha outras causas, como cálculo de vesícula. Entendo. Lembrando que o emagrecimento muito rápido pode levar né? Então, pode levar a um aumento da incidência de cálculos de vesícula. Entendo. Então, quanto ao remédio, quanto ao emagrecimento rápido, a gente não sabe. Fala-se muito em câncer de pâncreas. Isto não foi comprovado. É só uma suspeita, uma ilação. Isso. Fala-se também em carcinoma de tireoide, carcinoma medular de tireoide, que é uma forma rara do câncer de tireoide, tem, em geral, origem genética. Se viu isso em animais, mas em seres humanos não é algo confirmado. Tem alguma coisa que você pode fazer melhor, falar melhor de alterações oculares, né? Sim. Né? Parece que existem alterações. É uma incidência. Né? Então, é importante a monitorização oftalmológica. Apesar de que dizem, você pode falar que o estudo mais importante tinha um viés que aquele grupo de oftalmologia acompanhava casos muito graves. Já comprometidos. Já comprometidos. Exato. Então, basicamente é isso. Eu creio que vai existir também, pela própria casuística, uma curva de aprendizado. Quer dizer, como é recente, razoavelmente recente, né? A gente está contemplando algumas coisas. Então, por enquanto, está pegando fogo, está bonito, está quentinho, mas depois a fumaça vai causar isso aqui, depois aquilo. Nós vamos aprender sobre como essas coisas... O que sugere muito a parcimônia, o cuidado, né? O controle, particularmente, né? Porque o que eu percebo hoje é que a coisa simplesmente é de uso liberado, até por causa disso. O interesse financeiro enorme sobre isso. Uma motivação estética tremenda que nós estamos vivendo agora, que não era tanto assim, que é secundária também a
erros alimentares, né? Porque não tinha tanto obeso assim antigamente, não é verdade? Então, quer dizer, erra-se numa situação e para resolver, talvez, um descontrole na resolução. É para ver, né? Vamos acompanhar. A chegada no Brasil, né, é que agora eles estão exigindo receita, então melhorou. Menos male. Mas o mercado negro vai continuar, sim, não tem dúvida, não tem jeito, né? Então é a chegada. E as pessoas, né, começaram a se estocar. Né? Foi uma coisa louca. Com todo o custo, né? Com todo o custo, quer dizer, as pessoas que podiam comprar começaram a se estocar. A se estocar, absurda, aqui, né? Então você começava a tratar, mais recente, que é do Monjaro, mas existem todos os outros. Quando chegou, a gente não conseguia começar o tratamento, porque em pouco tempo já não tinha mais. Não tinha mais. Não sei se você está lembrado, mas na Covid nós tivemos um problema semelhante com a ivermectina, não, foi com a outra lá, né? Que o Bolsonaro defendia. Defendia sempre. Quer dizer, quem precisava da medicação mesmo não encontrava mais, porque tinha gente... As doenças que ela tratava, que ela era indicada, né? Pois é. E agora, possivelmente, vamos viver uma situação... Eu soube, 2 dias atrás, exatamente, sobre um assalto que houve numa farmácia aí, onde levaram alguns... Falou-se em 1 milhão de ampolas, uma coisa absurda, assim. Vários assaltos. Vários mesmo. Você imagina como é que fabrica 1 milhão de ampolas clandestinas? Que loucura! Eles fabricavam ampolas, colocavam... Tinha um produto menos eficiente, mais barato, eles colocavam, fazia efeito, né? E vendiam pelo preço mais como caro. Se fosse. Né? Não, teve um clube de futebol, aliás, né, que é o que eu torço, que também comprava Monjaro vindos de um outro país da América do Sul. Pois é. Tá vendo? É problema. Aliás, muito pesar, era o time do meu coração. Era um time que vendia camarote de carnaval também, que derrubou o presidente. Simão, olha, uma alegria, rapaz. Nós falamos hoje, né, de pâncreas. Então, considere-se convidado para nós falarmos de tireoide, para a gente falar de pineal, para a gente falar de N outros. Porque é muito interessante quando alguém consegue passar para a linguagem simples, comum, inteligível, pelo leigo, né, um conceito científico tão importante. Porque, sem dúvida, quem vê isso aqui e não tinha esse tipo de informação, e talvez nem sejam os colegas médicos, porque esses já têm. E por isso a intenção nossa de passar a ser útil para a população, que agora sim a coisa fica mais clara, missão, né? Fica mais... Exatamente. Sedare dolor e opus divinum est. Isso aí. Não é? Então, eu quero te agradecer muito. Te pediria que deixasse uma mensagem aqui para nós. Aliás, quero até tocar num assunto interessante. O professor Simão, ele aderiu imediatamente ao nosso projeto de saúde, médico atendendo médico dentro da Faculdade de Medicina. Tá? É um projeto que, para quem não conhece, ele permite, ou vamos dizer, viabiliza ou facilita que colegas consultem colegas, o que ocorre muito no âmbito da mesma turma, do mesmo ano de formatura, mas ocorre pouco em termos verticais. De consultar um colega formado 15 anos antes ou depois, você se sente sempre um pouco inseguro naquilo. Então, a gente tentou regularizar essa coisa, criar uma forma em que isso aconteça sem que haja simplesmente a dispensa do pagamento ou não atendimento como colega. E aí é o que a gente está... E o professor Simão, sem a gente telefonar, sem a gente procurar, ele ficou sabendo e aderiu. Então, que isso sirva de exemplo para nós todos, porque eu acho, e estava comentando com ele, que a coisa mais fácil que nós temos para dar é a nossa medicina. Né? Não que ela não tenha valor, não estamos aviltando. Estamos dizendo só que para nós é o mais fácil, é o mais tranquilo. Né? A gente, quantas vezes, vê o paciente e fala, bom, é isso, vamos pesquisar para ver se eu não estou comendo bola e vamos tratar. E para nós é muito, muito fácil fazer isso. E peço que o exemplo seja seguido. Vocês vão ser procurados pela associação para que venham aderir, então, a esse projeto em que colega atende colega com desconto. Isso vai ser tudo bem demonstrado para vocês. Conseguimos a adesão do Hospital das Clínicas, o que para nós foi
demorado, e agora não é mais demorado, porque já está feito, é complicado, porque nós estamos falando de uma instituição que tem 14 mil funcionários, então para você ensinar para 14 mil funcionários que o antigo aluno da Faculdade de Medicina é alguém especial, eles não sequer imaginam isso aí. Então, é uma dificuldade de implantação, mas nós estamos implantando e está funcionando, e a Fundação Faculdade de Medicina está ajudando. E o professor, dentre todo esse conhecimento, todo esse trabalho que ele faz, ele vai em podcast aqui, ali, ensina, ele sentiu e aderiu, e eu quero te agradecer, eu vou agradecer muitas vezes, porque é exemplar. E o exemplo é muito importante. Sabe? Eu te perguntaria assim, o que te levou a fazer isso? O fato de estar na nossa casa. Vivendo a coisa, vendo a coisa acontecer. Nós estamos, então é a nossa situação, é o de todos nós. De todos nós. É o de todos nós. Estar na nossa casa com aqueles que fazem parte. Primeiro que eu tive a chance e a oportunidade de acompanhar gerações. Sim. Né? Das coisas que me deixam mais feliz aí é um hospital de São Paulo, alguns que eu frequento, né? E ver aqueles que então meninos, já não tão meninos agora, de vez em quando eu vejo aqueles meninos que já têm cabelo branco e dizer, puxa, eu estive com você, né? Vi isso aqui agora, quer dizer, eu ajudei você, você me ajudou. Né? Não, na verdade... Então, a ideia é continuar esse processo a minha avó, em relação à saúde das pessoas. A minha avó era do magistério, pessoas que são... Simão. E um dia ela me chamou e falou, Flávio, você já percebeu que a sua profissão é parecida com a minha? Falei, vó. Por quê? Ela falou, quando você trata o paciente, você não quer que ele fique bom, você não quer que ele melhore, você não quer que ele fique feliz, né? E tenha saúde? Sim. Ela falou, pois é, a gente quando dá aula, é a mesma coisa. A gente quer que o menino aprenda, a gente quer que passe no exame, a gente quer que passe no vestibular, quer que vire doutor, entendeu? E você consegue juntar essas duas coisas, porque você não só trata, como você também ensina. Né? Então, esse é o perfil da nossa escola, e a nossa escola é exportadora de modelos. Então, nós queremos continuar exportando esse modelo, não. Agradeço a todos vocês, agradeço Simão Augusto Lotenberg, meu amigo, meu colega de 56 anos, tenho orgulho, é minha curricular para mim ser colega dele, sem dúvida, e agradeço a todos vocês que acompanharam esse podcast e estamos à disposição sempre tentando trazer mais e mais informações úteis. Muito obrigado.